Bom, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo agora. A quem for assistir essa gravação pelo YouTube. Meu nome é Miguel, eu sou professor da Escola Ambiental de Lajedo. Sou formado em Geografia, né, pela Universidade de Pernambuco, UPE, tá bom? Antes de começar, eu quero convidar vocês para entrarem nas nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, temos um blog e o YouTube, né? Diariamente, nós alimentamos essas redes sociais com conteúdo, com o nosso trabalho que a gente vivencia, tá bom? Eu quero dar um destaque para o YouTube, que justamente hoje nós batemos uma marca de 19 mil visualizações, tá bom? Então, no nosso YouTube, nós produzimos conteúdo totalmente nosso e apenas voltado para o meio ambiente e educação ambiental, tá bom? Então, no dia de hoje, certo? É comemorado o Dia do Geógrafo, né, dia 29 de maio, e essa profissão, né, esse profissional, ele vai trabalhar, né, ele vai estudar, analisar, né, todas as relações, né, que ocorrem no espaço humanizado, né, no espaço geográfico. Logo, logo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Então, o dia de hoje, dia 29, né, essa data se deu por conta da criação do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, que também foi no dia 29. Então, por causa disso, decidiram que hoje ficasse como uma homenagem ao Dia do Geógrafo. No dia 19 de maio, certo? Desse mês, é o aniversário do nosso município Lajedo. Então, com essa live, a gente teve a ideia, certo, de prestigiar a profissão do geógrafo e também o município, nosso município Lajedo, tá bom? Nós temos, eu já quero agradecer aqui, eu não agradeci, a presença do professor Giovanni Lisboa e do professor Júlio César, ok? Eles estão aqui com a gente hoje, né, vão conversar um pouquinho, trazer um pouquinho do conhecimento deles, das experiências que eles obtiveram, né, ao longo dessa jornada, né, acadêmica deles, de pesquisa, né, e eles têm uma especialidade muito grande na geografia do município. Ok? Eu tenho certeza que vai ser bem prestigioso, vai ser bem, vai ser bem, como eu posso dizer, bom, vai ser especial para quem estiver assistindo essa live para compreender melhor, né, sobre o nosso município, tá bom? A todos que estão chegando agora, eu quero dizer que se surgir alguma dúvida, querem fazer algum questionamento, colocar algum conhecimento, né, alguma pergunta, né, logo, logo a gente vai abrir espaço para conversar com vocês, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para eles se apresentarem para vocês e em seguida a gente vai seguir com a nossa live, tá bom? Então, o professor Giovanni pode iniciar se apresentando e em seguida o professor Júlio César, tá bom? Tá. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Miguel. Boa noite, Júlio. Para mim é uma felicidade e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Júlio foi meu professor, né? E você foi meu aluno, né, Miguel? Então, estar compartilhando um pouco hoje de conhecimento e falar sobre geografia é muito bacana. E agradeço à Escola Ambiental por ter feito o convite e, ao mesmo tempo, parabenizo, né, pelas atividades que vem desenvolvendo, e essa é mais uma, tá? Então, feito esses agradecimentos, eu acho que eu posso passar a palavra para Júlio, né, para ele se apresentar também, e depois a gente começa falando mais em si do conteúdo. Bom, boa noite a todos e a todas, boa noite, pessoas. Espero que estejam bem, né, que estejam se cuidando nesse momento de pandemia. E desde já quero dizer que é uma satisfação enorme também estar aqui, né, compartilhando saberes, né, com o Giovanni, como ele foi meu aluno na graduação, e também com o professor Miguel, né? E
E agradecer também esse convite, né, da Escola Ambiental, onde tive a satisfação também de trabalhar com a professora Andréa Félix, trabalhar com Julieta, com a professora Paixão, com Marli, né, muito bom, né, poder contribuir novamente com a Escola Ambiental e discutir aqui sobre geografia, discutir especificamente sobre também a geografia do Lajeado, né. Eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, né, do Campo Santana do Ipanema, e fui aluno, sou licenciado em Geografia pela UPE, sou especialista em Ensino de Geografia pela UPE e sou mestre em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ok. Deixa eu mudar aqui. Tá bom, ok. Lembrando aqui, eu esqueci de comentar, nós da Escola Ambiental, nós sempre trabalhamos com a pegada ecológica, ok? Toda atividade que a gente faz, né, nós, diariamente, eu, você, na sua casa, nós produzimos diretamente, indiretamente, emitimos gases do efeito estufa, seja assistindo na televisão, mexendo no celular, qualquer atividade que a gente consuma. A gente vai estar usando eletricidade, por exemplo, né? A eletricidade a gente está consumindo o meio ambiente de certo modo, ok? Então, para compensar a emissão de carbono dessa live de hoje, nós iremos plantar 2 mudas, certo? De determinadas árvores, IP e outra muda na academia da cidade, ok? Vai ser um ato simbólico para a gente compensar a emissão de carbono dessa live, tá bom, pessoal? Pois bem, para iniciar aqui, a gente vai conversar um pouquinho, né, o professor Júlio e o professor Giovanni vão conversar um pouquinho sobre a profissão do geógrafo, ok? Que, quando a gente fala em geografia, vem aquele conhecimento tradicional, aquela ideia, aquele senso comum, que o professor de geografia, o geógrafo, a função dele, né, que ele estuda apenas capitais, decorar capitais de países, nome de rios e tudo mais, né? Tanto é que, por muito tempo, a geografia não foi dado aquele valor em todas as pessoas, pelas pessoas, ok? Né? Então, o professor Júlio, se quiser, pode iniciar conversando um pouquinho sobre essa profissão. Depois o professor Giovanni pode complementar alguma coisa para a gente começar a falar sobre o município de Lajeado em si, tá bom? O professor Júlio quer iniciar? Vou iniciar, vamos lá, né? Tá bom. Para iniciar, eu vou trazer aqui uma frase aqui do geógrafo Newton Santos, fazer essa homenagem ao Newton, né, que está entre os maiores pensadores, né, intelectuais do Brasil e do mundo, né, reconhecido nacional e mundialmente. E ele diz que o poder da geografia é dado pela sua capacidade de entender a realidade em que vivemos, né? Então, em outros tempos, né, tivemos assim a geografia ela passou por uma metamorfose, né? Desde que ela foi instituída, no final do século XIX, ela vem passando por metamorfose, por transformações no seu método e no seu objeto de estudo. E na medida em que a geografia ela vai se remodelando, se redesenhando, o próprio ensino da geografia também ele vai se modificando, né? Então, em um momento, aí no momento da ditadura militar, né, que perpassou aí o nosso país, a gente tinha uma geografia mais decorativa, né, mais enciclopédica, né, como disse o Miguel, cujo conhecimento ele estava atrelado mais estritamente a identificar, a conhecer, né, ali também um rio, a conhecer uma forma de relevo, né, uma capital, e isso também está atrelado ao próprio conhecimento geográfico, né, porque antes a geografia ela era muito geral, né,
e hoje a gente tem uma geografia mais específica, né? Uma geografia mais local, porque a partir do lugar a gente consegue entender o mundo, né? Nessa lógica da globalização. E uma geografia também mais crítica, né? Uma corrente crítica da geografia, e o geógrafo, independentemente dele ser licenciado ou dele ser bacharel, né? O geógrafo é aquele que busca compreender o espaço geográfico. O espaço geográfico que é fruto da relação sociedade-natureza e também da relação sociedade-espaço, né? Como, trazendo novamente o Milton Santos, é esse conjunto de objetos, né, sociais e objetos naturais, cuja a dinâmica, né, a vida, né, que anima esse espaço é dado pela sociedade, né, no âmbito cultural, no âmbito político, no âmbito socioeconômico, né, e a partir disso o homem ele vai reproduzindo, né, esse espaço geográfico. E a tarefa do geógrafo, eu digo para vocês que não é uma tarefa fácil, né, porque a realidade ela está em constante movimento. E cabe a nós, a gente tem esse papel fundamental, como diz o Milton Santos, de procurar entender esse lugar onde vivemos. Um lugar cada vez mais complexo. Complexo, digo para vocês, porque em tempos passados, tempos mais distantes, né, o lugar ele tinha tempos mais lentos. O lugar ele era muito mais fruto de intencionalidades, de relações de proximidade, do que atualmente, onde o lugar ele é fruto, ele é resultado de intenções, tanto locais, mas também de intencionalidades de lugares mais distantes, de ações, de agentes, de atores mais distantes. Então, digo para vocês que, na minha prática, né, de geógrafo, de professor de geografia, né, é um desafio tremendo, porque é preciso considerar essa realidade, esse conjunto de forças, né, que acabam se manifestando no lugar, e, ao mesmo tempo, a gente precisa considerar o lugar como um processo de acumulação de forças do tempo presente, que são essas que acabo de trazer para vocês, mas também de forças de tempos passados. Então, se a gente quer entender o hoje, sem dúvida alguma, a gente também precisa consultar, né, o passado, para entender como essa realidade ela foi se desenhando, né, até chegar nos dias atuais. E, como se não bastasse, a gente precisa entender toda essa complexidade que se dá atualmente, né? Passo a palavra agora para o professor Giovanni. Ok. Obrigado, professor. Vou passar para o professor Giovanni agora. Bom, dando sequência, né, na minha primeira fala, eu acabei não me apresentando como deveria, mas eu sou formado em Geografia, licenciatura, pela UPE de Garanhuns, e recentemente terminei o mestrado também em Geografia na Universidade Federal da Paraíba, trabalhando com uma temática um pouco diferente, né, como a minha ênfase é geomorfologia, mas que o profissional geógrafo ele tem uma contribuição imensa, assim. Então, o primeiro ponto que eu poderia destacar em relação à geografia é que ela é uma ciência com características interdisciplinares, né? Então, se você pensa no próprio objeto de estudo da geografia como sendo o espaço geográfico, como o Júlio bem falou, né, que é nada mais que a materialização das práticas humanas sobre a superfície da Terra, esse espaço ele vai constituir uma totalidade, né? E essa totalidade ela acaba sendo impossível de ser contemplada analiticamente. Então, você vai ter aí diferentes conceitos e diferentes categorias de análise. Então, nós temos aquelas mais clássicas, mais conhecidas, que principalmente quem é da educação básica, do 6º ano e do 1º ano do ensino médio, acaba aprendendo que é o lugar, que é o território, a região, a paisagem. Mas a gente também tem as redes, os geossistemas, né? Tem território, enfim. E para compreender essas diferentes categorias, nós vamos ter, ao longo da construção da ciência geográfica, que ela se estabelece enquanto ciência no século XIX, né? Embora o conhecimento geográfico ele
existe desde a antiguidade, mas ela só vai se estabelecer enquanto ciência no século XIX, ela é fruto de várias concepções teóricas e metodológicas, né? De várias escolas do pensamento. E para você trabalhar esse espaço, que necessariamente envolve a questão desde a física, ambiental e social, necessariamente você vai ter que recorrer também a várias áreas do conhecimento. Por isso que eu recorro, né, ao que eu disse logo no início, a geografia ela é uma ciência com características interdisciplinares. E para você entender esse espaço, é necessário ter a consciência de que você precisa de uma cooperação, né? Então, dentro da própria grade curricular do curso, você acaba tendo a oportunidade de se debruçar em diferentes concepções teóricas e metodológicas, né? E essas diferentes concepções teóricas e metodológicas vai levar você a pensar esse espaço de forma mais abrangente e poder atuar nele, né, de forma mais abrangente. E além das concepções teórico-metodológicas, você tem que ter, né, um perfil crítico, você tem que ter o perfil técnico e você tem que ter também a questão ética, né, que é fundamental em todas as áreas do conhecimento, em todas as atividades profissionais. Então, o que eu posso destacar nesse início, em relação à geografia, seria isso, tá? Então, passo a palavra agora para você, Miguel. Ok. Ok, obrigado, certo, aos dois. Trouxeram aqui a definição do que é ser geógrafo, de como funciona a sua atuação no âmbito da geografia, ok? De forma bem proveitosa e construtiva. Já agradeço mais uma vez por aceitarem o convite de estarem aqui prestigiando hoje o nosso dia, né? E também o aniversário do nosso município, né? Prestigiar também o município que a gente irá conversar sobre ele em seguida. Tá bom? O professor Giovanni, o senhor, né, em toda essa sua jornada, o senhor desenvolveu trabalhos acadêmicos, né, participou de seminários, congressos, artigos, né? O senhor tem grande conhecimento, né, sobre o nosso município de Lajeado. Ainda hoje, tem muita gente que, infelizmente, não conhece a história, né, a origem do surgimento de Lajeado, né? Muita gente residente daqui mesmo, né? Infelizmente, eles não receberam esse conhecimento, né? Isso é um pouco triste, a pessoa não saber a sua origem, né, a sua história, de onde que veio, de onde que surgiu, né, a identidade do lugar de onde mora. Então, com todos esses estudos que o senhor teve, né, eu queria que o senhor trouxesse para o pessoal que está assistindo, que vai assistir, vai utilizar o vídeo, a gravação dessa live para fazer futuros projetos, o senhor conversar um pouquinho sobre o conhecimento que o senhor tem a respeito do nosso município, ok? O senhor pode ficar à vontade, né, trazer o seu slide, falar um pouquinho, dialogar, pode ficar à vontade, ok? Conversar a respeito do surgimento da administração política, a geologia, ok? Conversar, o senhor traga esse conhecimento riquíssimo que o senhor tem para todos o pessoal de casa que está assistindo, ok? Então, eu vou passar a palavra para o senhor mais uma vez e fique à vontade, ok? Vai compartilhar o slide? Miguel. Tá. Antes de compartilhar, eu só vou falar algo rapidinho. Obrigado aí mais uma vez pela gentileza de sempre. E você falou de algo muito importante, né, em relação ao desconhecimento por parte de muitos em relação à nossa história, ao nosso processo de origem, evolução, etc. E o que faz um diferencial para que as pessoas passem a ter um melhor conhecimento disso é justamente a educação, né? Então, veja que eu estou aqui compartilhando esse conhecimento com vocês
porque eu tive a oportunidade de, no curso superior, ter um professor que se dispusesse a dizer, olha, eu tenho um projeto tal, e você vai trabalhar o seu lugar de origem, o seu lugar de vivência, ou seja, a gente acaba produzindo conteúdo sobre, né? Então, a educação, a universidade pública, a pesquisa, a ciência, ela tem um papel muito importante nisso. E quando a gente desenvolve essas atividades dentro da universidade, a gente tem um papel importantíssimo, que é compartilhar isso, levar isso para a sociedade, levar isso para as pessoas. Então, esses momentos que nós estamos tendo, principalmente agora, de forma online, são importantíssimos. Então, mais uma vez, eu reforço aqui os parabéns à Escola Ambiental e a vocês por terem esse tipo de iniciativa, tá joia? Então, agora eu vou compartilhar aqui meio que organizei, né, uma apresentação, e aí vocês vão me confirmando se vocês estão vendo direitinho a apresentação. Qualquer coisa pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que a partir de agora eu vou passar a não ver mais a tela. Então, estão conseguindo ver já aí? Tá, perfeitamente. Joia. Bom, gente, então, pensando na atividade de hoje, eu vou tentar... Miguel, controle o tempo aí, viu? Qualquer coisa, fique buzinando aqui. Eu intitulei dessa forma, né, abordagem do contexto geoambiental na escala do lugar. Então, quando a gente fala desse contexto geoambiental, a própria ideia do ambiental envolve a interdisciplinaridade, né? Então, você acaba envolvendo diferentes temáticas, desde o campo mais físico-ambiental ao campo social, histórico, econômico, etc. Então, essa parte aqui mais inicial, né, eu estou trazendo como referência o Henri Atlan, para a gente poder pensar nessa geografia de forma ampla, né? E ele nos diz o seguinte, de um lado tem o sólido, do outro o gás. E no meio se encontra um plano fugaz de turbilhão líquido, nada é tão sólido e tão duro quanto um cristal, nem tão fluido e fugaz quanto a fumaça. Então, o que é que ele quer nos dizer sobre isso? Ele alerta justamente para essas concepções de que a análise dos fenômenos, eles precisam serem feitos de forma sistêmica. E quando a gente passa a compreender essa noção de sistema, a gente passa a entender que tudo está interligado e que nada está ali isolado, principalmente quando se refere à natureza, aos fenômenos da natureza. Então, ao longo da minha apresentação, vocês vão perceber que não necessariamente, obviamente que eu vou estar falando do município de Lajedo, mas o município de Lajedo ele está inserido no contexto regional, no contexto nacional, no contexto global, né, como o próprio Júlio falou aí antes dessa relação local-global. E aí, para a gente entender um pouco o nosso lugar, é necessário a gente também fazer algumas relações, certo? Essa parte aqui é meio introdutória, mas é só falando um pouco dos campos de atuação do profissional geógrafo, né, que eu devia ter falado antes, mas aqui, como existe, inclusive, uma lei específica, né, para quem é bacharel, que tem o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né, que o profissional geógrafo, ele também está incluído nesse contexto. Então, você tem aí vários campos de atuação, né, ou seja, interpretação das condições hidrológicas, e aí muita gente trabalha principalmente com ambientes fluviais, zoneamento ambiental, pesquisa no mercado de intercâmbio comercial em diferentes escalas, seja ela nacional, regional, internacional, né? Caracterização ecológica, etnológica da paisagem, estudos de planejamentos com bases físicas e econômicas, e entre várias outras, certo? Bom, passando isso aqui, que eu acabei já falando lá no início, vamos para o que interessa de fato, né? Para o município de Lajedo. Então, para ficar claro, dentro dos meus trabalhos, trabalhamos especificamente com duas categorias de análise da geografia, que é a paisagem e que é o lugar, né? A paisagem, ela é entendida como um conjunto fisionômico e funcional. Então,
a gente precisa ter a compreensão de que a paisagem ela é um conjunto de atributos sistêmicos. Então, envolve a questão abiótica e biótica, né, pensando do ponto de vista natural, mas envolve também as questões sociais. E um outro ponto a ser levado em consideração também é que a paisagem ela é um termo que é muito utilizado cotidianamente, e é um termo também usado por várias áreas do conhecimento, não só pela geografia, mas no âmbito geográfico a gente precisa ter essa noção de que essa paisagem ela é um conjunto fisionômico. Então, você vai ter elementos controladores como os elementos naturais, que envolvem os solos, a geologia, enfim, o clima, as condições biogeográficas, e que o uso e a ocupação está ali presente, né? Essas paisagens, elas são ocupadas por pessoas. Então, essas pessoas acabam interagindo ali cotidianamente, e por isso a questão social, certo? Nessas paisagens. Então, nós temos aqui algumas paisagens, né, da nossa região, certo? Essa do lado esquerdo é do município de Venturosa e essa do lado direito é do município de Jupi, mas eu vou chegar em Lajeado ainda, tá bom? Então, o que é que a gente observa aí? Vários elementos que compõem essa paisagem, seja do ponto de vista geológico, como as formações rochosas, seja do ponto de vista vegetacional, né, e a vegetação está interligada com os animais, e que está ligada a um solo, e que ela vai ser desse tipo por conta de um determinado clima e tudo mais. E tem o uso também, principalmente o uso agropecuário, né, que é o que predomina principalmente no ambiente rural. E nós vamos ter o lugar, né, e esse lugar ele vai remeter à nossa origem, à nossa residência, às relações de afeto, a identidade. E para trabalhar o lugar, a gente toma como referência Foutuan, que ele aí vai trabalhar com o conceito de topofilia. Essa topofilia nada mais é do que os laços afetivos do ser humano com seu ambiente material, certo? Ou seja, os elos de ligação que você acaba tendo com o seu lugar. E aqui nós temos, né, essa área dos caldeirões que vai remeter ao nosso processo de origem. Tá? Mais à frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas essas feições de dissolução, né, essas áreas que acumulam água, que a gente chama popularmente de caldeirões, elas foram fundamentais para atrair pessoas para essa localidade, uma vez que nós estamos em uma região semiárida, que vai ter aí a característica da escassez hídrica. Então, você ter o armazenamento disso, principalmente em uma época onde não se tem a Compesa, por exemplo, né, que é uma companhia de abastecimento de água, é muito importante. E essa fotografia aqui do lado dessa área dos caldeirões, aproximadamente na década de 40, certo? Então, você tinha uma área aí que funcionava, inclusive, como atrativo turístico, né, um ambiente muito visitado, muito bem preservado, de passagem, segundo os registros, mas que hoje passa por uma situação, problema, né, ambiental, que envolve várias esferas, mas na frente eu vou estar falando melhor sobre isso. E quando você trabalha com o lugar, e com a paisagem, né, você acaba tendo a oportunidade de trabalhar com a percepção. E o que seria a percepção? É nada mais que a expressão do meio ambiente, que significa o preço da consciência e a compreensão pelo homem em seu sentido amplo, né? Então, o que é que nós entendemos por percepção? O que é que as pessoas acham sobre percepção? Não é? É nada mais do que você trazer de dentro de você os valores que você tem, do conhecimento de vida, do próprio objeto de estudo seu, relacionado com os seus objetivos de trabalho, aquela metodologia específica, e você vai desenvolvendo, né? Dentro desse contexto de percepção, você tem a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com os métodos participativos. Esses métodos participativos, no contexto ambiental, envolve você trabalhar diretamente com pessoas, né? Ou seja, procurando, na realidade, identificar, captar como que as pessoas observam aquele ambiente que eles convivem cotidianamente, né? Ou seja, quem melhor para avaliar determinado lugar do que quem mora naquele lugar, certo? O pesquisador, ele pode até ter o
seus objetivos de trabalho, mas quem convive no lugar é quem vai saber das suas especificidades, certo? Bom, e aqui, né, nós temos só uma figura ilustrativa, nós temos aí uma pessoa, né, e a pessoa, obviamente, tem sentidos, nós temos vários sentidos, a visão, a audição, tato, paladar, entre outros, e o ser humano também tem afetos, né, e tudo isso interage com o meio ambiente físico material, tá? Esses estímulos sensoriais interagem com esse ambiente de forma direta, certo? Então, para os que estamos assistindo, se vocês quiserem ter uma noção melhor de tudo isso que eu falei até agora, vocês podem acessar esses artigos aí que estão disponíveis, um na revista Simbiótica e o outro na revista Brasileira de Iniciação Científica, lá do Instituto Federal de São Paulo. Então, são trabalhos que eu desenvolvi ainda ao longo da graduação, junto com a minha orientadora, né, que eu não faço nada sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, ter professores orientadores que nos coloquem nesse caminho é super importante. E aqui nós temos uma localização breve do município de Lajeiro, né, embora a gente saiba que regionalmente ele está incluído no Agreste Meridional, e esse Agreste Meridional ele vai ter a peculiaridade de ser um ecótono, né? Então, você tem um agreste que ele está na intersecção entre o sertão e a zona da mata. Então, ora você vai ter paisagens mais ligadas ao contexto da zona da mata, ora você vai ter mais paisagens mais ligadas ao contexto do sertão. E isso está relacionado a essa zona de transição, tá? Entre outros elementos, eu estou falando, obviamente, aqui de forma bem geral. Então, aí, mais uma vez, se remetendo a essa área dos caldeirões, que é a nossa origem, né? Então, a gente não pode deixar de lado de momento algum. E aqui, só para situar, né, já que eu vou falar um pouco do contexto geológico e geomorfológico, a gente precisa ter uma noção desse arcabouço geomorfológico no âmbito regional. Então, aqui eu tenho um mapa, e esse mapa ele mostra para a gente, principalmente essa área onde está com esse preto mais escuro aqui, ó, estou passando a setinha, não sei se está dando para vocês verem. Isso aqui, basicamente, é o Planalto da Borborema. Né? O que é o Planalto da Borborema? Envolve uma área com uma série de desnivelamentos topográficos, certo? E que pega boa parte do semiárido brasileiro. E esse Planalto da Borborema, quis colocar essa foto aqui porque fica melhor para a gente ter uma noção, né? Então, envolve também um conjunto de terras altas, então você vai ter aí no Planalto da Borborema uma média de terras com 600 milímetros, 700 milímetros, e dentro desse Planalto da Borborema você ainda vai ter áreas com mais de 1.000 metros de altitude, que são chamadas brejos de altitude, que não é o foco, não vou falar aqui agora, que daria outra palestra, certo? Mas essa fotografia dá para a gente ter uma noção, né, de como são essas paisagens aqui nessa unidade geomorfológica chamada de Planalto da Borborema. E aí está o link do artigo, se vocês quiserem ver um pouco desse trabalho, certo? E dentro desse próprio artigo, os autores eles fazem uma classificação, né? Então, por exemplo, o município de Lajedo, ele parte do que chama de cimeira estrutural, que pega essa parte do agreste, tanto de Pernambuco quanto de Alagoas, né? E você vai ter justamente essas características, você vai ter maciços residuais, você vai ter relevos não tão movimentados, mas com uma altitude na média de 600, de 700 metros e tudo mais. Aqui é o semiárido brasileiro, então a gente precisa, se a gente está falando de Lajedo, a gente precisa estar falando do semiárido, porque Lajedo é um município incluído nesse semiárido, né? Então, o semiárido, na literatura, ele é entendido como sendo um conjunto de terras secas, que pega boa parte do Nordeste e até o norte de Minas Gerais. Então, quais são as características desse semiárido, né? Primeiro, as condições climáticas, porque você tem aí uma área com menos de 800, 700 milímetros por ano, você vai ter chuvas irregulares, né? Período de seca de 8 a 6 meses por ano, isso vai
variar bastante. E no contexto de tudo isso, você tem e por conta dessas características, né, você vai ter essa divisão aqui política administrativa. E essa divisão política administrativa, ela vai ter a função justamente de repente, desenvolver políticas públicas que atendam municípios que estejam incluídos nesse semiárido, se ele venha, de repente, a passar por uma situação de calamidade em relação ao fenômeno da seca, certo? E, bom, já que a gente vai falar de geologia, né, a gente precisa entender o sistema geológico. Não vou me alongar muito nisso aqui não, viu, minha gente? Mas o que seria sistema geológico? Eu não estou falando de geologia, eu estou falando de sistema geológico, né? Então, a geologia, ela acaba sendo influenciando demais o contexto geomorfológico, climático, biogeográfico, pedológico e social. Então, só para a gente ter uma noção, eu vou falar do exemplo da pedologia. Então, a gente sabe que o desenvolvimento de um solo, ele é muito influenciado pelas condições climáticas e pelas condições biológicas. Mas qual é o material de origem desse solo? É justamente a rocha, o tipo de rocha. Então, o tipo de rocha, ele vai influenciar diretamente esse contexto aqui pedológico, né? E se ele influencia o tipo de solo, esse tipo de solo, por exemplo, aqui na região nossa, né, de Lajeado, nós vamos ter basicamente muito neossolo rigolítico, que é esse solo mais arenoso, né, esse solo sem muita presença de argila, digamos assim, certo? Que é muito propício, por exemplo, para o plantio de algodão, que nós tivemos muito em determinada época. Então, veja que o contexto geológico que influencia no contexto pedológico, se esse contexto pedológico muito bem entendido, vai nos fornecer dados importantes para dizer, ó, em tal lugar eu consigo produzir determinados cultivos da melhor maneira possível, por exemplo, certo? Então, aqui, né, chegando agora, então, especificamente no município de Lajeado. Para chegar aqui, eu fiz questão de fazer esse contexto, porque Lajeado está incluído em um contexto maior. A própria ideia de geologia, como você vai ver aqui, nós temos nesse mapa de geologia diferentes unidades geológicas. Essas unidades geológicas, elas não são específicas do município de Lajeado, né? Essas unidades, elas são grandes blocos rochosos que foram formados em determinada época, né? E que estão aí até hoje influenciando vários e vários elementos, tá? Então, de uma maneira geral, a gente sabe que no Nordeste brasileiro nós vamos ter a presença de, isso falando da litologia. Quando eu falo de litologia, eu estou querendo dizer o tipo de rocha, certo? Litologia é o tipo de rocha. Então, nós vamos ter granitos, granodioritos, diorito, cienito, isso é o que vai predominar no Nordeste brasileiro como um todo, e também no município de Lajeado, certo? Então, só para a gente ter uma noção do ponto de vista geral, essa tabela é específica do município de Lajeado, tá? Então, nós temos aqui, ó, data do período proterozoico, né, neoproterozoico, então nós temos rochas aqui com aproximadamente 500 milhões de anos, 1.500 milhões de anos, certo? E essas diferentes unidades geológicas, né, inseridas nessa província Borborema, tá? E aqui, esse arcabouço geológico de Lajeado, né, ele acaba influenciando o contexto pedológico, como eu falei anteriormente. Então, você compreender a litologia local é o primeiro passo para você entender o tipo de solo que nós temos no nosso município, certo? E aí, gente, isso é interessante por quê? Porque solos é algo que no Nordeste como um todo ainda foi pouco estudado. E quanto mais se estuda, se descobre que nós temos uma variedade muito grande. E essa variedade de solos, ela vai estar influenciada justamente por conta da geologia, da litologia, certo? Então, existem, obviamente, mapeamentos com uma escala grande, né, uma escala mais genérica, digamos, melhor dizendo, que são importantes, mas se a gente começa a fazer estudos mais locais, né, de caracterizações mais específicas, a gente vai ver que vai descobrindo coisa nova, certo? Bom, é isso, eu vou passar, tá, para não ficar amarrando isso aqui.
E o arcabouço geomorfológico, né? Então, o que seria isso? Eu tenho aqui um mapa de altimetria, e esse mapa de altimetria, ele nos vai dizer a morfometria no nosso município. E quando você observa, você tem aí uma altitude mínima de 544 metros e uma altitude máxima de aproximadamente 780, né? Então, você vai ter essas áreas mais altas, justamente nessa cor mais escura, né? Mais ao sul e mais a noroeste, certo? E, de uma maneira geral, quando você observa a morfologia, você não vai ter grandes declividades, certo? Você não vai ter áreas com relevo muito movimentado, certo? Obviamente que você vai ter um relevo que ele oscila. Todo relevo ele vai ser movimentado, tá? Mas você não observa grandes movimentos nessa estrutura geomorfológica. Então, aí só são alguns dados bem básicos, né, que eu não vou me restringir muito a isso. E agora a gente chega na parte do uso e ocupação, né? Ou seja, eu falei tudo isso agora de geologia, de geomorfologia, mas a gente precisa necessariamente falar desse uso e ocupação, que quem faz parte desse uso e ocupação são as pessoas, e as pessoas, né, dão a dinâmica a esse contexto ambiental, eles acabam dando uma dinâmica maior, até pela voracidade, né, do uso desses recursos. Então, você tem aí um mapa que ele apresenta boa parte do território com a agropecuária, né? Você vai ter partes mais específicas de vegetação, lembrando que a data desse mapa, o período que foi feito, né, foi no período de seca, então muitas vezes pode acontecer de não representar muito bem a realidade. Quando a gente faz mapeamento de vegetação, bem, principalmente para o semiárido, a gente tem que avaliar em uma escala temporal maior, né, tá? Aqui só foi registrado em um momento, certo? E a gente vai ter a área urbana, corpos d'água, etc. Mas, ao observar esse mapa, a gente pode tirar algumas considerações, né? Por exemplo, a questão da cobertura vegetal, ela acaba sendo um pouco preocupante, certo? A gente sabe que a vegetação ela é fundamental, né, no equilíbrio ambiental, para a sustentabilidade e tudo mais. E nós estamos incluídos em uma área semiárida, onde você tem aí essa vegetação de caatinga, que é uma das mais ameaçadas do mundo, né? Então, isso mostra, na realidade, um alerta que a gente precisa ter nesse contexto, né? E aí, ao mesmo tempo, eu volto para a questão da escola ambiental, né? Que vocês fazem, querendo ou não, um trabalho muito bacana de arborização, né? De arborização urbana, e isso é muito bom, certo? Já querendo ou não, compensa alguma coisa, tá? E esse uso em demasia da agropecuária vai fornecer a vegetação de forma generalizada, né? Obviamente que a gente tem uma questão econômica, que é super importante devido a essas atividades agrícolas, mas é importante que se pense também como se pratica e se cultiva tudo isso, né, pensando aí numa sustentabilidade futura, tá? Vamos passar aqui. É só uma fotografia, né, desse ambiente rural, mas em período de seca, principalmente. Então, você observa, por exemplo, o solo muito exposto. Se você tem um solo assim muito exposto e você pega um período, como a nossa região, ela tem a característica de ter chuvas irregulares, então se você pega, de repente, um dia que tenha 60 milímetros, né? E como já teve de acontecer mais do que isso, em um dia só. Então, a precipitação que vem aqui, ela acaba levando toda a matéria orgânica que tem. Esse solo ele vai ficando empobrecido. Né? Depois, quando você volta para ter o cultivo aqui, já vai ser um cultivo mais fraco, etc. Então, pensar essas questões, gente, no âmbito local, é super importante, certo? Super importante. E aí, né, a gente parte agora para falar de particularidades geológicas e geomorfológicas do município de Lajeado, né? Então, vou estar situando especificamente a área dos caldeirões, então a gente tem aí um mapa de localização dessa área, né? Essa imagem aérea e tudo mais. Então, há mais uma outra figura aqui que a gente tem uma visão mais espacial, certo?
E aí, essa área, né, quando você observa essas feições de dissolução, quando eu falo feições de dissolução, é justamente se referindo a esses caldeirões que têm a peculiaridade de terem uma cavidade, né, e essa cavidade ela acumula água, que foi, como eu falei no início, uma área fundamental para o processo de assentamento aí dos primeiros moradores da nossa cidade. Então, para além da questão física, ambiental, geológica, ou sei lá mais o quê, a gente precisa entender que essa área ela tem um valor importantíssimo do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural. É um lugar de memória, né, como o próprio professor Júlio fala bastante no livro dele e nas suas falas. Então, é fundamental que a gente tenha consciência de tudo isso, certo? Ou seja, não é só um elemento geológico, não é só um elemento geomorfológico, mas é também um elemento histórico, cultural, social, etc. E que precisa ser valorizado, respeitado. Inclusive, existe lei específica para isso, por ser uma área de preservação ambiental, certo? Então, passando aqui, como que a gente pode, por exemplo, entender como essas feições... Eu estou olhando aqui o celular, tá, gente? Se não tem alguma mensagem. Do ponto de vista do processo de origem e evolução, né? Como é que essas unidades elas se formam, tá? Você vai ter a atuação do clima, certo? Você vai ter a atuação dos elementos biológicos, né? Que estão presentes, porque você tem uma área, você tem uma cavidade que acumula água. Essa água, ao longo do tempo, ela vai causando o que a gente chama de intemperismo químico. Então, ao longo do tempo, ele vai corroendo, 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 e vai acumulando sedimento. Quando eu estou falando de sedimento, eu estou falando de areia, certo? E, à medida que o tempo vai passando, essas unidades elas vão se formando, elas vão criando forma. Agora, quando eu falo ao longo do tempo, eu estou falando ao longo do tempo geológico. Tá? A gente não vai ter a formação de uma unidade dessa em 10 anos, em 15 anos. A gente tem que pensar em uma escala de milhões de anos, certo? Para o seu processo de formação. E aí, professor, se você me pergunta, ora, e que eu tenho como saber a partir de que tempo essas unidades elas começaram a se formar? Tenho, certo? Existem técnicas específicas, estudos de datação que fazem isso. A gente praticamente não tem isso aqui no Nordeste brasileiro, até, primeiro, né, falta de recurso, e segundo, que às vezes não tem interesse de se estudar. Mas a gente tem algumas literaturas internacionais que eles nos dão alguns apontamentos de como é o processo de origem e evolução dessas unidades, tá? Que estão aqui, né? Como eu disse a vocês, vamos ter a atuação do intemperismo químico, mas não só do intemperismo químico, do intemperismo físico também, porque nós estamos em uma região semiárida e nós vamos ter diferenças na temperatura, né, de uma estação para outra, por exemplo, e do temperismo biológico. Né? Então, por exemplo, você tem uma área dessa que em determinada época está com água, e aí você tem o desenvolvimento de vegetação aquática. Chega o período seco, essas áreas elas secam, aí você vai ter a deposição de matéria orgânica. E nessas áreas você, querendo ou não, tem um ecossistema local, certo? E tudo isso acaba influenciando, né? Então, aqui só para a gente ter uma noção, isso foi algo que foi feito em uma outra área, mas que serve de modelo para outras unidades no semiárido do Nordeste brasileiro, né? Então, isso aqui é um perfil estratigráfico. O que é um perfil estratigráfico? É nada mais do que você cavar um perfil de solo, e nesse perfil de solo você vai identificar diferentes unidades, e essas diferentes unidades vão ter características diferenciadas que vão... Essas características diferenciadas também estão relacionadas ao tempo cronológico de cada uma. Então, por exemplo, aqui, mais próximo ao embasamento rochoso, eu vou ter um solo que é mais antigo. À medida que eu me aproximo da superfície, eu vou ter uma área que é mais recente e também com a presença de matéria orgânica, certo? Isso é, inclusive, um perfil de solo, né? Se bem que está na sua fase bem inicial, alguns especialistas não vão nem chamar de solo, que é nessas unidades, nessas marmitas, nesses caldeirões, certo?
E esse tipo de estudo, ele é importantíssimo, por quê? Porque em alguns lugares aqui do Nordeste, quem fez isso foram pesquisadores da área da paleontologia, eles começaram a encontrar fósseis, né? Então, veja que fantástico, a gente, você encontrar, sei lá, animais que viveram aqui no Nordeste há 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, certo? Quando você encontra esses registros, você consegue, inclusive, ter entendimento de que o semiárido ele passou por diferentes condições climáticas, tá? Ou seja, o semiárido nunca teve essas condições que, do ponto de vista climático que nós temos hoje. Ele passou por oscilações ao longo de um tempo geológico, tá? Que aí envolve milhões de anos, né? A vegetação também muda em algumas épocas. Tem algumas literaturas sobre isso, coisa pouca, mas tem. E aí, quando falando de vegetação, eu lembrei de um outro ponto, né? A vegetação do nosso semiárido e da nossa região agreste, por exemplo, alguns pesquisadores nem chamam de vegetação, chamam de cobertura vegetal ou de uso da terra. Por quê? Porque nós tivemos um período aqui de cultivo muito grande de algodão. E esse cultivo de algodão, ele tirou toda a cobertura vegetal. Então, tudo que nós temos hoje não é uma vegetação nativa, ou melhor, virgem. Não é uma vegetação que ela conseguiu se recuperar depois de todo esse processo de exploração, extração e tudo mais, tá? Bom, e aí a gente chega agora, né? Eu tenho uma tabela aqui falando dessas particularidades geológicas e geomorfológicas. E por que é que eu chamo de particularidades? Porque no Nordeste brasileiro, e aí, obviamente, nossa cidade, nosso município está incluído, nós vamos ter a presença dessas unidades, certo? Dessas unidades, dessas feições de solução, melhor dizendo, que são esses caldeirões, tá? E aí, no nosso caso específico, nessa tabela aqui, ela é bem interessante, por quê? Porque nós temos problemáticas, principalmente do ponto de vista ambiental, e temos o problema da ocupação também, tá certo? A ocupação irregular, né? Que é um problema. Enfim, eu não vou ler aqui nos pormenores, porque vocês estão vendo aí a tabela, eu também posso compartilhar isso depois. Mas vamos focar nas potencialidades. Por exemplo, nós temos uma área que é catalogada pelo Plano de Preservação de Sítios Históricos do Interior, né? Nós temos uma área aí que ela tem um papel importante no nome da cidade. É a identidade do lugar, gente, certo? Você vai ter aí um elemento geológico, geomorfológico, mas com potencial patrimonial, com potencial turístico, com potencial de desenvolvimento econômico, mas para que isso seja, para que exista, né, esse exploramento econômico, é necessário estudos de impactos, entender melhor a área, enfim, planejar como que isso vai funcionar, certo? Enfim, envolve uma série de atividades e de pessoas, né? Setor público, privado, terceiro setor, sociedade civil, ou seja, uma pessoa só não consegue fazer sozinho, né? Enfim, aí nós temos aí uma área com diferentes valores, seja do ponto de vista natural, ou seja, do ponto de vista econômico, histórico, cultural, e também o potencial educacional, né? Eu diria que essa é uma área que é um laboratório ao ar livre, para a gente trabalhar com os nossos alunos, geografia, história, biologia, certo? Até português, vai lá com os meninos, trabalha cordéis, enfim, a gente tem muita coisa produzida pelos artistas locais nossos, né? Então, é um laboratório aberto, um laboratório no centro da cidade. Então, Miguel, voltando para aquela questão que você falou anteriormente, né? Essa área ela só vai ser conhecida, eu vou concluir, a partir do momento que a gente começar a trabalhar pela educação também, né? Vamos aqui. Bom, aí é só falando da importância dessas unidades, do ponto de vista geomorfológico, ecológico, hidrológico e social, certo? Já estou me encaminhando aqui para as considerações finais, certo?
E aqui é só mostrando uma outra área, que foi, por exemplo, encontrados ossos de megafauna, né? Ou seja, é uma ferramenta aí de reconstrução ambiental para o semiárido. Chegando agora nas considerações finais, viu, minha gente? Já estou finalizando. Então, é importante, né, ter a compreensão da dinâmica ambiental local, do ponto de vista sistêmico, para compreender aí essas paisagens que têm atributos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, biogeográficos, sociais, entre outros, e que a geografia ela é uma ciência que colabora com os estudos de cunho ambiental, né? E que a atuação do profissional geógrafo precisa ser de natureza interdisciplinar, que envolve a atuação técnica, crítica, ética e também com sensibilidade. E que a leitura da paisagem, né, da percepção, ajuda a compreender um pouco do lugar. E quando eu falo do lugar, é o nosso lugar de origem e de vivência. Então, eu tenho aqui algumas referências e agradeço demais aí tanto a oportunidade quanto o convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo também. E finalizo com essa frase, né, dizendo que o lugar é construído a partir da experiência e dos sentidos, envolvendo sentimento e entendimento no processo de envolvimento geográfico do corpo amalgamado com a cultura, a história, as relações sociais e a paisagem. E, gente, mais uma vez, muito obrigado e finalizo aqui. Ok, então, professor Giovanni, muito obrigado. É um conhecimento muito proveitoso, muito construtivo, certo? Depois, se possível, o senhor me envie os links desses trabalhos que o senhor colocou aí. Quando eu for postar esse vídeo no YouTube, para mim disponibilizar lá para o pessoal acessar, ok? Para ficar mais fácil para quem quiser pesquisar, aí eu vou disponibilizar na descrição. Ok? Quem tiver interesse. Tranquilo. Tá bom, então. Eu vou passar a palavra agora para o professor Júlio, para ele fazer a apresentação, certo? Professor Júlio, fique à vontade, se quiser compartilhar algum slide também, viu? Eu passo a palavra agora para você. Quero agradecer mais uma vez ao professor Giovanni, né? Eu que já utilizei também os seus artigos para fazer trabalhos como referência para fazer trabalhos acadêmicos, e hoje a gente está aqui produzindo uma live pessoal do município de Lajeado, né? Então, é muito gratificante estar aqui hoje com vocês dois, tá bom? Professor Júlio, vou passar a palavra para o senhor agora, o palanque é do senhor. Bom, gente, novamente boa noite, né? A todos e a todas que estão acompanhando aí de casa. Dizer que novamente é uma satisfação, né, de poder contribuir. Parabenizar também o Giovanni pelo grande embasamento, né, aí na geografia física do nosso município. E eu já vou trazer mais uma abordagem no que diz respeito ao processo de formação do nosso território, né. Recentemente eu lancei a obra, né, o livro Lajeado, uma poesia na rocha, aspectos históricos geográficos do processo de constituição territorial de Lajeado, né? E eu vou tentar trazer uma síntese do capítulo 3 dessa obra e falar um pouquinho de como que o nosso território ele foi evoluindo e se configurando desde a Fazenda Cágado até o ano de 2020. E quando eu falo assim território, eu quero dizer para vocês que não é o território ele pensado estritamente pelas suas fronteiras, né, político-administrativas, nem tampouco pensado apenas pelo seu substrato natural, né, pelos seus aspectos físicos naturais. Evidentemente que esses aspectos eles são levados também em consideração ao longo desse capítulo. Capítulo que eu considero, digamos assim, o coração do livro, né? A cereja do bolo, né? E por isso que eu vou fazer só uma síntese para deixar aí todo mundo curioso, né? E comprar o livro e fazer a leitura. Aí, não posso, né, dar spoiler.
Aí vamos lá. Então, a minha concepção de território, que eu adotei, eu deixo bem claro isso nesse capítulo, antes de falar especificamente sobre o território do Lagedo, é a concepção de território do geógrafo Newton Santos. Uma concepção de território que ele não teve tempo de amadurecer, né? De forma conceitual e metodológica, porque ele chegou a falecer no ano 2001, né? E ele estava desenvolvendo esse conceito de território usado. E o território usado, gente, ele é o quadro da nossa vida, né? Ele tem, ao mesmo tempo, uma base, né? Um espaço material, mas ele tem também um espaço social. Então, nesse sentido, esse território ele vai ser um território que é socialmente usado, né, por todos. Eu digo todos, são todas as pessoas, né, todos os agentes, todas as instituições, as empresas, associações, o próprio Estado, né, o poder público, dentre outros. Então, é um território que é muito dinâmico, né? É um território dinâmico. E que impõe nessa necessidade da gente analisar de forma sistemática, né, o processo de constituição desse território, a fim justamente de buscar compreender o papel das formas materiais, da sua materialidade, e também das instâncias sociais, a instância cultural, a instância política e também jurídica, e é um território que cada vez mais está impregnado de ciência, de técnica e também de informação. Então, é esse território que eu busco discorrer ao longo desse capítulo 3, e que eu vou trazer um pouquinho na minha fala a partir de agora. E eu penso também esse território, né, sendo uma espécie de sinônimo de espaço geográfico. E o espaço, né, ele é uma totalidade em movimento. E como eu mencionei no início da minha fala, a gente tem a realidade como sendo o resultado de intencionalidades de tempos do presente, mas também de forças do passado. Então, eu me apropriei da concepção de periodização do geógrafo Newton Santos, onde ele busca desenvolver, a partir da técnica, a técnica entenda-se como o intermédio, como os instrumentos de trabalho e que vão intermediar a relação sociedade-natureza e vão mediar, nesse caso, o trabalho e a produção de espaço geográfico. Então, ele utiliza como critério fundamental a técnica, ou melhor, as técnicas que o homem criou ao longo do tempo, e ele, então, desenvolveu essa periodização do meio natural ao técnico científico formacional. Então, ele vai dizer que, na história da humanidade, e, ao mesmo tempo, cada lugar, ele possui 3 períodos. Um período pré-técnico, ou também chamado de meio natural, e, nesse caso, esse momento seria um momento de técnicas mais rudimentares, técnicas que estavam ali atreladas ao aparato do corpo humano, que exigem a força do aparato biológico humano, como se fosse uma espécie de prótese e de prolongamento do corpo do homem, né? Uma enxada, uma foice, um machado, um ancinho, né? Então, seriam essas técnicas mais rudimentares, e nesse momento, a vida, os tempos da vida eram tempos mais lentos, e a relação sociedade-natureza era uma relação mais harmoniosa. O segundo momento, de forma geral, ele diz que é o período técnico, ou também chamado de meio técnico. E nesse momento, a gente vai ter já uma separação entre a sociedade na natureza, porque é a partir de então que a gente vai ter o desenvolvimento da indústria. E a partir daí se começa a utilizar combustíveis, fontes de energia,
se começa a utilizar máquinas e começa-se a se apropriar ainda mais da natureza, sendo essa a matéria-prima para a própria condição de funcionamento da indústria. Então, a gente tem uma separação entre o homem e a natureza, né, nesse momento. Os tempos, eles vão também se acelerar. O tempo da vida, o tempo do trabalho, das relações sociais, das relações interpessoais. E o distanciamento entre o homem e a natureza, ele vai se aprofundando. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter outro momento, que é o período técnico, científico, formacional, ou período técnico-científico, ou ainda o meio técnico, científico, informacional. Esse momento e esse período, ele é a base da globalização. Nesse momento aí, a gente vai ter cada vez mais técnicas que estão imbrincadas, que são inseparáveis, técnicas dotadas de elevado grau de tecnologia, cada vez mais avançadas no âmbito do transporte, no âmbito da comunicação. E, como diz Milton Santos, se a natureza era amiga do homem, a partir de então a natureza ela se torna cada vez mais hostil, né? Então a gente vai ter aqui uma nítida separação entre a sociedade e a natureza sendo apropriada enquanto uma mercadoria a ser utilizada para a fabricação de produtos que são comercializados cada vez mais na escala mundial. E nesse momento os lugares eles estão cada vez mais conectados, né? O lugar ele não se explica a partir dele apenas, mas a partir também de relações externas. E por esse motivo, se eu consigo entender o meu lugar, então eu consigo entender o mundo, né? O mundo ele não é global. Os lugares é que tem a sua globalidade, tá? Bom, então com base nessa concepção do Milton, foi que eu fiz a minha periodização sobre Lagedo, né? E eu dividi a história do Lagedo em 3 momentos, né? Nesses 3 momentos. O primeiro momento foi em 1852, quando da Fazenda Cágado, e ele vai até 1968, quando a gente tem a ampliação da rede de energia elétrica. O segundo momento, do período técnico do Lagedo, ele vai de 68 até o ano 2000, porque a partir do ano 2000, a gente vai iniciando de maneira tímida o período técnico, científico, ainda não informacional, mas aos poucos a gente vai ver que ele foi se densificando no que diz respeito às técnicas também da informação. Então, eu vou falar um pouquinho desse primeiro momento da Fazenda Cágado, na primeira metade do século XIX, né, em 1850, até a ampliação das instalações da rede de energia elétrica em 1968. Então, a nossa história, a história do Lagedo, ela tem início, né, com essa Fazenda Cágado, quando o Vicente Ferreira se assenta com a sua família, né, e começa a desenvolver a atividade, né, agropastoril e também uma agricultura muito incipiente. Mas, em função das ameaças para a atividade da agropecuária, a criação de animais, né, as ameaças que eu digo, de jiboias, gato-maracajá, né, o seu filho Zé Ferreira ele teve que procurar outro lugar para não ter prejuízo. Então, ele buscou, né, um lugar entre águas, né, entre o Riacho Doce e o Riacho da Prata, que são os rios urbanos que cortam Lagedo, e entre os caldeirões, né, que o Giovanni já mencionou muito bem anteriormente. Então, um lugar estratégico, um lugar entre águas. Primeiro dizer a vocês que Zé Ferreira, né, de alcunha Barão de Casusa, ele não tinha intenção nenhuma de edificar uma cidade. Primeiro, ele tinha esse compromisso de procurar progredir, né, a sua família. Então, não por acaso, ele procurou um lugar entre águas, um local estratégico, como disse Giovanni, em um clima semiárido, quente e seco, ele tinha que procurar e utilizar dessa seletividade espacial o critério da água, né? Como fizeram muitas sociedades
ao longo da história da humanidade, né? Sempre procurando se assentar próximo a algum recurso hídrico. E também ele pegou e já desviou uma estrada que ligava Jurema a São Bento, para que o pessoal que fosse para São Bento passasse ali, né, na sua vendinha, que ele acabou criando uma vendinha para o pessoal que passasse, né, comprasse a ele. Então veja que nada foi por acaso, né? Então foi tudo bem pensado. Agora, assim, se não existia ideia de criar uma cidade. Então, aos poucos, outras pessoas foram chegando, se assentando no lugar, né? E um lugar que vivia da agricultura familiar, que tinha uma pecuária também extensiva, né? A criação de gado, né? E foi se formando um pequeno povoado, né? Um pequeno quadro de rua, ali onde fica a Praça Santo Antônio, né? E povoado esse chamado de povoado de Santo Inácio de Lajeiro. Tinha uma pequena feira que, vez ou outra, ela enfraquecia, um pequeno comércio, mas o forte, de fato, era a agropecuária, principalmente a criação de gado, o cultivo, né, a cultura de algodão, de mamona, de feijão, de milho. Então, era isso que Lajeiro tinha enquanto era povoado. E, em termos de ligação com outros lugares, né, o que tinha era a estrada de rodagem. E, nesse momento, Lajeiro ele estava sob a jurisdição da Vila de Garanhuns. Só que, quando foi em 1860, Lajeiro foi inserido no território de São Bento do Una. Por quê? São Bento do Una tinha acabado de fazer, recentemente tinha se tornado, tinha criado a paróquia, né? Tinha se tornado uma freguesia religiosa, e isso atraiu muita gente para São Bento. E quando houve esse recorte municipal, o povoado de Santo Inácio de Lajeiro ele foi inserido no município de São Bento do Una, isso em 1860. Mais tarde, com a criação das ferrovias, Canhotinho se tornou destaque. Teve também a criação da paróquia lá em Canhotinho. E principalmente em função da efervescência econômica, comercial, onde Canhotinho estava inserido em função da ferrovia, fez com que Canhotinho se tornasse município. E no recorte do território de Canhotinho, Lajedo foi inserido no município de Canhotinho. É interessante porque, quando Lajedo foi inserido em Canhotinho, tanto o pessoal de Lajedo, o povo de Lajedo, como o povo de Calçado, eles não queriam, não, que pertencer a Canhotinho, não. Porque, se a gente analisar, Canhotinho fica mais distante do que São Bento, né? Então, o pessoal não queria ser inserido, fizeram até um abaixo-assinado para isso lá no Diário de Pernambuco. Eu coloquei até um recorte para o pessoal analisar, fazendo um abaixo-assinado para voltar a pertencer a São Bento. Porque São Bento está a 21 quilômetros, né? E Canhotinho está a 33, mais ou menos 33 quilômetros de distância. Aí, nesse caso aí, embora tivesse feito ali aquele abaixo-assinado, não teve êxito, né? Então, em 1890, Lajedo foi inserido a Canhotinho. Quando foi em 1900, Lajedo conseguiu se tornar distrito, né, de Canhotinho, porque nesse momento Lajedo já despontava, principalmente em função da feira, que tinha voltado com toda a força, com todo vigor. Lajedo já despontava como um bom centro comercial na região, né, e já tinha assim, uma agricultura também muito forte. E quando foi em 1948, especificamente em 24 de dezembro de 1948, Lajedo consegue a sua emancipação política administrativa. Aí aqui eu não vou destacar os fatores que levaram para a emancipação política administrativa, não, viu? Quem quiser depois pesquisa lá no livro, tá certo? Eu não vou estragar a leitura de ninguém, não. Eu estou trazendo só alguns pontos aqui para dizer o que aconteceu ao longo de cada período e estou sintetizando bastante, mas estou tentando trazer assim um pouquinho da atenção de vocês, da curiosidade de vocês, para tentar animar e enriquecer esse momento. Aí, quando foi no segundo período, esse período já é o período técnico, né? Aí, nesse momento, ele vai se iniciar quando tem a ampliação da rede de energia elétrica. Porque antes só tinha energia só o centro da cidade, só o centro. E depois, essa ampliação ela levou energia para as periferias e até para a parte do campo.
para alguma parte do campo, algum lugar mais próximo, né? Então, foi isso que aconteceu. E, assim, esse evento, esse fato, ele trouxe várias implicações, né? Eu vou contar algumas daqui a pouco. Mas é interessante destacar que, um ano depois desse evento, dessa ampliação da rede de energia elétrica, Lajedo já teve uma enchente. Foi em 1969. E essa enchente, ela denota que houve um estreitamento. Lembra que eu falei? Nesse segundo período, vai haver um distanciamento da relação sociedade-natureza. E, nesse caso, essa enchente já denota, já sinaliza que estava ocorrendo uma ocupação irregular das margens, né, no Riacho da Prata, que foi onde ocorreu ali essa primeira enchente. Outro evento que eu gostaria de destacar é a construção da rodovia 423 em 1969. Por quê? Essa rodovia, gente, ela foi importante porque acelerou os tempos, né? Favoreceu o transporte a partir de veículo motor, porque no período anterior o transporte era mais feito com animais, né? Carroça de burro, carro de boi, né? E a partir de então, não. A partir de então vai ter um incentivo maior e um fluxo maior de veículos a motor no município de Lajedo. Isso vai encurtar as distâncias, né, entre Lajedo e cidades como Garanhuns, São Bento, Caruaru, Recife. Né? Inclusive, acelerar os tempos, né, até de deslocamento de pessoas e de mercadorias também, né, acelerar esse fluxo. É aí também que a gente vai ter, na própria década de 60, a água encanada, né? Só que antes a água encanada era vinha de uma barragem que ficava no sítio Poeira. Até o pessoal, quando eu estava fazendo a pesquisa, o pessoal comentava que a qualidade da água era um pouco ruim, né? Era um pouco barrenta, né? Então, mas era só uma parcela restrita da sociedade que tinha, né? Só a elite que tinha. O povão, até a década de 80, estava de maneira assídua nos caldeirões. Os caldeirões eram do povão. E aí, falando sobre aquele evento da ampliação da rede de energia elétrica, e uma das suas implicações é importante falar na popularização do rádio, né? Porque, gente, o rádio, ele é uma ferramenta de comunicação importantíssima. E eu achei interessante, quando eu estava fazendo a pesquisa, que tem um professor da UFPE, aliás, da UFRPE, que quando foi na década de 60, ele veio até Lajedo e fez uma pesquisa. E ele observou que o comportamento das mulheres estava mudando. E que esse comportamento estava mudando justamente em função da própria popularização do rádio. Então, veja que interessante, né? Outro elemento desse momento foi a instalação de agências bancárias. A primeira delas, a do Bandep, né, lá onde fica a atual Câmara de Vereadores, ficava ali o Bandep. E o Bandep ele vai ser uma ferramenta, vai ser um objeto, uma instituição muito importante, porque ela passa a financiar, né, a produção agropecuária. É lógico que esse financiamento ele vai servir, mas principalmente para quem tinha condição de pagar por esse financiamento, né? Para a nossa agricultura, aquele pequeno produtor, ele não tinha condição de pegar um financiamento. Mas, de toda maneira, denota o quanto o Lajedo ele era referência, né, aqui no estado de Pernambuco, aqui no Agreste Meridional. Só depois é que foi criada a Caixa Econômica Federal, né, em 1982, e no ano seguinte, em 1983, foi criado o Banco do Brasil. Né? Nesse mesmo período, é importante destacar o processo de urbanização de Lajedo, ou seja, a transferência da população do campo para a cidade, né, o êxodo rural, e essa urbanização ela vai acontecer somente na década de 1990, quando foi no censo de 1991, já um registro que cerca de 60% da população lajedense morava na cidade, né? Então, nesse momento aqui, pela primeira vez na história, a população citadina vai ser maior do que a população do campo. E de maneira simultânea, veja que interessante, de maneira simultânea, essa urbanização está atrelada à industrialização do Lajedo. Porque foi também na década de 90 que houve aí a criação, por exemplo, do setor industrial, né, que fica aqui perto
do Barro Novo, perto ali do Mutirão, né? E esse setor industrial, ele atrelado nesse primeiro momento muito aos móveis tubulares, né? E essa foi o pontapé inicial da industrialização de Lajedo. Foi também na década de 90 que houve a difusão do telefone fixo, né? E também a difusão da TV colorida, né? Porque na década de 70 as TVs eram ali na preto e branco, né? Embora essa difusão foi lenta, não foi uma difusão rápida, não. Eu me lembro que até o ano 2000, lá em casa, a televisão ainda era preta e branca, né? Então, veja que houve essa difusão da TV colorida, mas é algo que é gradativo, que é paulatino ao mesmo tempo. E em decorrência desses fenômenos, desses processos, sobretudo da industrialização, dessa urbanização e dessa ampliação da rede de energia elétrica, a gente vai ter o processo de eletrificação do campo na década de 1990 e, em função disso, a gente tem uma mecanização do campo. Eu conversava com um saudoso, um amigo meu, faleceu, Paulinho, e ele dizia o seguinte, ele disse assim a mim, ele disse, olha, César, Lajedo começou a escavar poço artesiano de maneira tímida na década de 1980. Então, Painho foi um dos primeiros que fez serviço aqui, seu Roberto, né? O saudoso Roberto Motor, fez esse relato. Foi uma das primeiras pessoas que trabalhou com isso, foi pioneiro, já faz 40 anos que ele está em Lajedo. Na década de 80, começou-se a escavar poço artesiano aqui em Lajedo. Então, isso já mostra que esses poços artesianos, eles eram fruto aí desse processo de ampliação da rede de energia elétrica também para o campo, né? E se chega energia elétrica também, evidentemente, que o campo ele vai se mecanizando lentamente, viu? Eu não estou falando aqui de mecanização no sentido de um agronegócio, não. Porque a nossa agricultura, gente, é agricultura familiar de subsistência, né? Mas alguns produtores que têm maior poder aquisitivo, eles acabaram investindo em técnicas mais modernas, mais sofisticadas no âmbito da produção, né? O terceiro momento, a gente já está chegando ao fim, tá? Ele é marcado pela chegada da internet, né? E isso vai se dar por volta do ano 2000. Aí eu faço essa abordagem até 2020. Primeiro a gente vai ter o aparecimento de algumas escolas de informática. Eu lembro bem da InfoRoge, né, de seu Jurani, lá no Delmar Braga, um dos pioneiros aí nessa área de escola de informática. E essas escolas foram importantes, né? Porque primeiro é preciso orientar, né? Orientar. Além de orientar, ajudou também a difundir, né, os computadores. E a partir do ano 2000 é que a gente vai ter essa difusão de computadores. Aí, de maneira simultânea, por volta do ano de 2002, a gente vai ter um processo de popularização dos telefones móveis, né? E bem diferentes desses aparelhos que a gente tem hoje, né? Totalmente sofisticados e avançados, modernos. Eram aparelhos que serviam muito mais ali, de fato, para ligação. A gente vai ter também a difusão do acesso, o próprio acesso à internet, também aí por volta de um ano 2002, 2003, né? E aí eu descobri isso conversando com um dos pioneiros aqui em Lajedo, que foi o pessoal da TUS, né? Então eu entrevistei o pessoal da TUS e eles relataram isso, né? E além disso, nesse período, a gente vai ter uma aceleração do ritmo do crescimento da cidade. Ou seja, vários loteamentos surgindo, né, um crescimento horizontal muito grande da cidade de Lajedo, e isso já no decênio de 2010. Como resultado desse crescimento urbano, a gente vai ter uma escalada da violência, um surto da violência que também vai se dar depois, né, de 2010. A desigualdade socioespacial, a exclusão social, a falta de políticas públicas ao longo do tempo. Lembrando, essa violência não emanou da noite para o dia. Ela foi gestada ao longo de tempos. É importante frisar isso, né? Ela foi gestada, mas ela vai eclodir justamente no decênio de 2010, a partir de 2010, né? E isso era algo interessante que eu já comentava com meus alunos lá no Jornalista, antes de eu ir para o mestrado, antes de tirar a licença. Eu falava o seguinte, eu disse, gente, vai estourar um surto de violência, pelo que eu estou vendo, pelo meu entendimento, porque a gente não tem emprego,
né? Qual é a perspectiva do jovem, né, aqui em Lajedo, né? Existe alguma política pública de inclusão social, né? Porque é interessante que a grande quantidade de roubos, né, de assaltos, de furtos, aqui em Lajedo são por pessoas menores, né? E isso induz dizer que falta política pública de inclusão, né, social, principalmente políticas públicas setoriais, né, para levar em consideração as particularidades de cada loteamento, de cada bairro. Ao mesmo tempo, nesse período, a gente vai ter um crescimento do setor de comércio, do setor de serviço. Hoje, Lajedo está cada vez mais diversificado, né? A gente pode observar vários setores, vários serviços. O pessoal vem para Lajedo, aqui de cidades circunvizinhas, não só para a feira, né? Porque a feira é o principal elo que liga a cidade e o campo do nosso município, né? Espaços que têm um conteúdo particular, mas que são complementares, né? Nenhum se sobrepõe ao outro. E o comércio ele foi se diversificando, né? E hoje a gente perceber como esse meio técnico, científico, informacional, ele está assentado em Lajedo, basta a gente ir na feira e ver o pessoal vendendo já com maquineta. Isso é o meio técnico, científico, informacional, gente. Né? O pessoal com a maquineta lá na feira, vendendo, né? Os estabelecimentos comerciais, todo mundo com cartão, passando cartão de crédito, passando débito, né? Passando ali a maquineta. Então, isso é esse período da globalização. E serviços cada vez mais modernos também, em vários segmentos. E, para finalizar, é também nesse período que a gente vai ter um agravamento dos problemas ambientais urbanos, né? Que a gente vai ter um agravamento da poluição dos rios, que a gente vai ter um agravamento da ocupação marginal desses rios, enchentes mais recorrentes, como a de 2004, como a de 2011, e vez ou outra, quando tem uma chuva torrencial, a gente vai ter uma problemática ali na Praça Cipriano Cardoso, ou ainda ali nas imediações da Praça de Evento, ali na 19 de Maio. Madalena, Caldeirões. Então, a gente vai ter um agravamento dessa problemática também ambiental urbana. Bom, gente, então é isso. Eu vou finalizar essa fala, né? E quem quiser conhecer nos pormenores, né, essa história do Lajedo, da formação desse território, vai ter que ler, tá certo? Então, aqui é para deixar você apenas curiosos, né? E, novamente, agradeço a participação e espero que vocês tenham gostado desse pedacinho da história do Lajedo, tá bom? Um abraço para todos, gente. Ok, então, obrigado, professor Júlio, né, pelo seu diálogo, né, extremamente enriquecedor para todos que estão aqui acompanhando, né. Daqui a pouco eu vou ler aqui os comentários do pessoal, teve um bocado de gente participando com a gente, certo? Eu queria só dar mais uma palavrinha, né? Eu ainda não terminei de ler o livro do senhor, certo? Eu ainda estou na parte de emancipação. Mas pelo que eu já li, né, é muito enriquecedor. Não vou dar spoiler, não. Tá entendendo? Eu acho que é uma leitura... Não, rapaz. Não se preocupe. Quem deu spoiler foi o senhor, né? Eu trouxe só um pedacinho para o pessoal ficar curioso, né? Foi. Mas, assim, o senhor traz um apanhado de histórias, né, de muitos anos atrás, né? Eu acho que para quem é da área da geografia e compra esse livro, não vai estar estudando só a história de Lajedo, mas sim todo o agreste do Nordeste em si, sim. Tá bom? O senhor vai trabalhar também especificamente Lajedo, mas eu achei assim uma leitura muito bacana. Talvez quem não tenha um conhecimento de Milton Santos pode ficar com um pouco de dúvidas em algumas partes. Sim. Mas da área de geografia, eu achei muito bom, né? Eu gostei bastante. Logo eu encerro aqui. Estou até com ele aqui na minha mão. Eita, fazer a propaganda do senhor aqui. Valeu. Tá bom? Agradecer, certo? Mais uma vez, né? Muito bacana ter a presença de vocês, né? Futuramente, né? Eu vou poder dizer que entrevistei não, tive uma conversa produzi uma live com 2 doutores que vieram do município de Lajedo, que desenvolveram seus estudos aqui, ok? Então, é uma mensagem para o futuro aqui.
Eu acho que Giovanni vai ser doutor primeiro do que eu, Giovanni, viu? Bora ver. Então, um bocado de gente participou aqui nos comentários, muita gente desejando boa noite, certo? Um bocado de gente conhecido. Aí tivemos algumas perguntas, né? Temos uma aqui do Damião Thiago, né? Ele pergunta uma questão simples, né? Hoje, o que a gente poderia dizer que seriam os pontos turísticos de Lagedo? Certo? Como é que seriam esses? Quais são, a gente pode dizer para o mundo, os pontos turísticos daqui? Lagedo conversando com o Tiago Barbosa, que amigo meu, é secretário de Cultura, e Lagedo está inserido no Ministério da Cultura nesse setor de arte e da fé, né? E o trabalho que vem sendo feito pelos meninos dessa parte de comunicação é um trabalho fenomenal. Quero bater palma para todo mundo aí, tirar o chapéu por esse trabalho. Eu já vi algumas coisas antes mesmo da divulgação que, né, o pessoal me mostra. Eu sou curioso também. E eu digo sem medo de errar que, como é arte e fé, os pontos turísticos a gente tem nossas igrejas, a Igreja de Santo Antônio, a nossa Praça Santo Antônio, que é belíssima, eu acho belíssima, a Igreja do Socorro, várias igrejas pela zona rural, pelo campo, né? E isso foi um legado brilhante de Padre Cícero, né? Antes mesmo de ser criada essa outra paróquia, a paróquia da Mãe de Deus, né? E tem nossos artistas, né? Como é arte e fé, a gente tem os artistas também, né? A gente tem Adair Santos, Seu Luiz Vilaça, China, Tonho Chagas, quem mais? Cida Marculino, tem ali aquela pracinha ali na 19 de Maio que você pode encontrar, né, o artesanato, a arte. O Centro Cultural, né? O Espaço Cultural. Mas eu digo para vocês, eu até fiz uma cobrança no último hasteamento agora, eu digo para vocês que o nosso maior ponto turístico é os Caldeirões. É uma pena que está abandonado, está desprezado, mas eu tenho feito esse apelo de maneira recorrente para que a gente retome o convívio social, mas que só vai acontecer quando a gente tiver uma revitalização, uma revalorização daquele espaço, para que a gente possa chegar assim, alguém de outra cidade, a gente pegar, vamos ali nos Caldeirões, que lá é um lugar arretado, né? Como se fosse o Palpombo, lá em Garanhuns, ou o Parque Cruz Dourado, né? Então, eu ainda tenho fé que eu vou fazer isso, né? Vou lá para os Caldeirões, levar o pessoal, levar o turista, para mostrar e contar um pouquinho da nossa história. Não ia ser arretado, né? Era? Eita, eu fico doido, rapaz. Giovanni deve partilhar também desse mesmo sentimento, né? Com certeza. Tá bom. Professor Giovanni, quer concluir? Eu acho que Júlio falou muito bem em relação a isso, né? Contemplou bastante o que nós temos e enfatizou a questão dos caldeirões, das igrejas. Eu acho que basicamente é isso mesmo, viu? Acho que ele falou já por completo aí. E já atendeu a pergunta. É uma cidade pequena também, né? A cidade pequena não tem vários espaços, como a gente vai para Recife, vai para uma capital, né? E Garanhuns já é uma cidade média, né? Garanhuns é uma cidade média, Caruaru também, e tem os pontos específicos, né? Apesar que eu digo o seguinte, a gente não conhece o lugar indo para o ponto turístico, não. É importante a gente ir para o ponto turístico, fotografar. Agora, se a gente vai para uma capital, se a gente for só no ponto turístico, a gente vai ver um espaço que não é bem o conteúdo daquele lugar, não. É um lugar do mercado. A gente precisa andar de coletivo, a gente precisa pegar o metrô, a gente precisa ir para os lugares, como disse Giovanni, porque o lugar ele é marcado pela especificidade, pela particularidade, não é assim, Giovanni? E se a gente só conhece o lugar, a gente dialogando com o povo, a gente está no meio do povo, é que a gente conhece o lugar. Mas, assim, é importante ir para o ponto turístico, mas para conhecer o lugar é preciso viver e sentir as pessoas, né? Sentir o lugar.
Perfeito, né? É verdade, né? Eu adorei esse pensamento. Só para encerrar essa pergunta, né, que o Damião faz aqui, porque também, assim como Lajeado, outros municípios, nesses últimos anos, nessa última década, cresceu bastante, né? Então, foi casa atrás de casa e não foi obedecida uma lei, né? Uma lei, se eu não me engano, constitucional. Eu esqueci o número da lei, mas todo loteamento ele deve ceder um espaço para que seja colocado algum espaço de lazer público, né? Só que aqui, em tantos outros municípios, não obedecem essa lei, né? Vai sendo tudo urbanizado e eles não cedem, os loteamentos não cedem um espaço para isso. Porque o que vai gerir, o que vai ordenar, né, e orientar o nosso crescimento urbano é o plano diretor. Só que o plano diretor aqui do Lajeado já está desatualizado faz tempo. E quando foi feito, a sociedade civil não foi consultada, porque ela precisa ser consultada nesse processo de elaboração de plano diretor, né? E inclusive para atender às próprias necessidades e aspirações da população, né? E como esse plano diretor ele passou a ser apenas uma quimera para cumprir com a obrigatoriedade que vem de cima para baixo, né? A cidade ela foi crescendo e a desordem em Lajeado ela se tornou a ordem no âmbito do crescimento urbano. Então é isso que a gente observa. Então os loteamentos hoje sem calçamento, né? Sem área verde, sem um planejamento adequado, né? Que Alexandre Simões está aqui presente, vou dar um abraço para ele. Né? Ele comenta muito bem sobre esses aspectos, porque ele é da arquitetura e do urbanismo e ele tem uma visão diferenciada nesse quesito, né? E ele está fazendo até uma pergunta aqui, viu, Miguel? Eu posso ler aqui, né? Fique à vontade, eu já ia ler também. Em quais aspectos a geografia contribuiria para a administração pública? Nesse âmbito, já do urbano, já é uma contribuição, né? Assim, Giovanni? Nesse âmbito do urbano, já tem uma contribuição. Sim. Inclusive, né, Giovanni? Porque exatamente, a gente que é geógrafo, a gente tem uma dimensão, uma sensibilidade social, na minha opinião, né, maior do que o arquiteto, do que o engenheiro. O engenheiro ele tem um olhar diferenciado, mas o geógrafo ele traz algo para complementar, para agregar ainda mais com o conhecimento do arquiteto. Então, já nesse âmbito já do urbano, o geógrafo já tem uma contribuição. Aí eu vou passar a palavra agora para Giovanni, né, trazer também um pouquinho da contribuição da geografia para a parte pública. Vamos lá. Estou passando esse pepino para tu. Tá, aproveitando a fala, né, de vocês, e como o Miguel bem falou aí, dessa ressalva, né, que ele nos mostra, da questão da falta de espaços comuns, de áreas de lazer, que é fundamental no planejamento urbano, no desenvolvimento de bairros, porque isso está muito associado também ao psíquico, né? A própria questão mental. Eu acho que eu vi algo sobre isso, aquele menino Pedro e Alexandre conversando sobre isso, que é super importante, né? E é algo fantástico essa iniciativa, porque, por exemplo, o verde no ambiente urbano, ele não é apenas um elemento natural, né? Mas ele é um elemento psíquico, ele é um elemento social, ele integra ali a paisagem, ele tem inúmeras benesses, diminui ruídos, traz sombra, né, oferece microclima, e as praças, por exemplo, elas são é obrigatório que se tenha no ambiente urbano, justamente porque é um espaço de socialização, é um espaço de uso comum, né? Então, é obrigatório que se tenha isso. Então, por exemplo, pensar essas questões, o geógrafo ele pode colaborar. Então, já seria uma colaboração do ponto de vista da administração pública. A própria ideia de criação do plano diretor, como o Júlio já citou, né, os profissionais da geografia podem colaborar imensamente com isso, desde a parte mais técnica à parte mais social, porque obrigatoriamente o plano diretor ele tem que levar em consideração a participação social, né, uma construção democrática, então essa participação ela tem que acontecer.
Então, isso já seria um outro ponto que o profissional geógrafo poderia colaborar. E se a gente pensa, né, eu olhando mais assim para o lado que eu trabalho, então, se a gente pensa em zoneamento ambiental, se a gente pensa em planejamento ambiental, se a gente pensa, enfim, análise de solo, se quiser fazer, enfim, tudo isso que envolve a questão ambiental, seja na área urbana ou na área rural, o profissional da geografia ele pode estar colaborando. A gente sabe que dentro desse contexto ambiental, né, nós temos diferentes interfaces. E um profissional sozinho, ele não consegue dar conta de tudo. Você tem várias temáticas assim, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Geralmente tem alguém que é mais especialista em um determinado ponto. Então, por isso, mais uma vez, aquela questão da concepção interdisciplinar. Então, Alexandre, vendo aí a sua pergunta, o geógrafo, eu diria que ele tem muito a colaborar, em vários aspectos, seja do ponto de vista do planejamento ambiental, físico, enfim, econômico, ambiental, ou melhor, ambiental. Cultural também, né? Cultural, etc. Porque, ele está colaborando, só interrompendo um pouquinho, desculpa, isso. porque é como você disse no começo, a geografia ele tem esse aspecto interdisciplinar. E tem por exemplo, tem um viés da geografia, que é a geografia cultural. É a geografia cultural. Uhum. Né? Então, no âmbito cultural também, a geografia tem a sua contribuição. Tem a sua contribuição, né? Isso. Pode continuar, continue. Exatamente. Então, assim, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural, a gente pode estar colaborando de alguma forma, né? E quando eu falo colaborando, é justamente no sentido de cooperar, ou seja, precisamos dialogar com outros profissionais, como você, Alexandre, da arquitetura, como o pessoal da área da biologia, com o pessoal da área da engenharia, e isso também se sucede ao pessoal da psicologia, da saúde, enfim, certo? É isso. Giovanni, a gente tem a geografia cultural, a gente tem a geografia do crime, a geografia do medo. É tanta geografia que a gente tem, né? É uma ciência muito rica. Exatamente. A geografia urbana, a geografia agrária, não é? Da saúde. A geografia econômica. É uma riqueza enorme, essa ciência geográfica. Desculpe, gente, mas nós somos os profissionais que conseguimos entender toda a superfície terrestre, porque essa é a função do geógrafo, cujo objeto de estudo é o espaço geográfico. Né? A gente é rico nesse sentido. Exatamente. Uma vez, Júlio, eu ouvi uma professora falando, que é até a Lívia de Oliveira, ela faleceu, acho que está com uns 2 anos. Ela é da Unesp de Rio Claro. Ela diz, nós, profissionais da geografia, somos muito criticados, porque ao mesmo tempo que muitos dizem que nós estudamos tudo, os outros dizem que nós não estudamos nada. Né? Então, se você pensar pela característica do ponto de vista... Porque, assim, né, há algum entendimento de que, por a geografia ter essa concepção integrada, às vezes você pode falhar de não olhar a especificidade. E, na realidade, não é isso, né? Obviamente que você tem aquele ramo da geografia que você se identifica mais, que você trabalha, que você se aprofunda, e aí o diferencial do profissional geógrafo está justamente na capacidade dele poder tentar interligar aquilo que ele trabalha com os demais ramos, dependendo do objetivo do que ele está fazendo, né? Então, assim, é isso mesmo. Eu diria que a geografia é uma ciência muito rica, né? É uma ciência muito privilegiada nesse sentido, de realmente ter o cuidado de pensar nas questões físicas. A gente esqueceu de falar nessa área já do geoprocessamento, né? Uhum. A gente esqueceu de falar dessa área, né? Mapeamento de áreas, mapear uma área de risco, mapear uma área onde há maior número de pessoas com dengue, com chikungunya, para tentar intervir com alguma prática para mitigar aquela situação. Então, são N contribuições que a geografia ela pode trazer para a administração pública, né? Inclusive, há alguns professores que eu tenho, o professor Jabiton ainda atua como técnico. A professora Maria Adélia, lá da USP, ela, vez ou outra, ela faz um plano de governo para alguns candidatos. Veja a visão
que esses intelectuais, né? Mas eu estou falando de outro patamar da geografia, né? Estou falando de intelectuais, né? Mas todo esse patamar que foi, esse conhecimento que foi adquirido, né? É um conhecimento da geografia. Então, veja, a contribuição é ímpar da geografia para essa área da administração pública, né? Nós somos privilegiados, né? A gente tem essa capacidade. Desculpa aí, Júlio. Desculpa aí, vai sair só o geógrafo, não? Parabéns para a gente hoje, né? Que a gente falou, né? Mais uma vez. Parabéns para todos nós, viu? Parabéns. Uma ciência interdisciplinar, né? É uma ciência social, né? Que consegue trabalhar diversas áreas, né? E riquíssima, né? Com ela a gente pode compreender o mundo como um todo, certo? Eu quero agradecer a participação de Alexandre Simões, né? Eu já fiz uma live com ele, certo? E vou também disponibilizar o link da live no Facebook, certo? Obrigado pela participação, Alexandre. Agradecer a presença de todos, né? Mais uma vez eu quero agradecer a presença do professor, do geógrafo, mestre Júlio César, e do professor mestre, geógrafo Giovanni Lisboa, né? Agradecer mais uma vez o convite, né? Hoje foi um dia, assim, muito proveitoso, uma live proveitosa com conteúdos riquíssimos, vai estar disponível, né? Enquanto existir o YouTube, vai estar lá salvo, ok? Tenho certeza que vai contribuir para diversos estudos ou pesquisa, certo? A live de hoje, certo? E eu só tenho a agradecer e, mais uma vez, parabenizar o nosso dia, né? Parabéns a vocês, ao professor Júlio, por essa sua profissão, ao professor Giovanni, ok? E é isso. E eu estendo o convite a vocês, se vocês quiserem participar do ato simbólico do plantio da muda na Academia da Cidade, assim que a gente puder sair mais, por enquanto não, mas futuramente, para a semana a gente vai fazer esse ato lá. Se vocês quiserem ir para a gente tirar foto, ok? Tá o convite. Okay? Então, se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade, viu? Então, agradecer a todo mundo que está nos assistindo agora, que acompanhou até aqui, tá bom? E boa noite a todos, certo? Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês, tá bom? Muito obrigado, professor Júlio, professor Giovanni, e é isso, ok? Obrigado, Miguel. Um abraço, gente, para todos. Tchau, tchau. Logo, logo a gente vai poder fazer esse momento presencial, se Deus quiser, no próximo ano, comemorar o Dia do Geógrafo, tomar um pouquinho de vinho, para animar ainda mais, né? Uma noite de discussão, de debate, não é isso? Se Deus quiser. Todo mundo vacinado, né? Amém. E bem próximo, tá bom? Amém. Tchau, tchau, Amém. gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, Miguel, por tudo. Toda a equipe da Escola Ambiental aí, que estão de parabéns. E dizer que foi um prazer participar dessa live com vocês hoje. Sempre que precisarem, podem contar comigo. E que eu estou aí à disposição, tá joia? Então... Ok, eu que agradeço. Muito obrigado aí, de verdade. E vou sim para o ato lá, viu? Só acionar que eu chego junto. Tá tchau, bom. tchau. Tá certo, tchau, tchau. Boa noite, viu? Boa noite. Prefeitura de Lagedo. Nosso povo, nossa força.